Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos gravando esse vídeo para responder a uma pergunta feita a nós sobre qual a diferença entre arrebatamento, grande tribulação e julgamento das nações. Muito bem, nós vivemos hoje sob a iminência deste grande acontecimento. Jesus, já profetizou isso nos evangelhos, de que os nossos dias seriam semelhantes aos dias dos antediluvianos, semelhantes aos dias de Noé. E o Senhor também anuncia a proximidade desse dia nos livros proféticos, como Isaías capítulo 42, versículo 9, Amós 3, versículo 7. A Bíblia diz sobre o grande dia que está para acontecer, que é a alegria para o salvo, mas muita tristeza para os perdidos, em Jeremias 23, versículo 20, onde Deus diz que a ira está para descer. Jesus disse em Lucas 21, versículo 28, que a nossa redenção está próxima. E ele também nos chama a atenção para os sinais em Lucas 12, 54 a 56, e nos fala a respeito da rapidez com que esse evento há de acontecer, lá em Mateus capítulo 24, versículo 27 e 28, onde ele nos diz que será como o relâmpago que sai de uma extremidade do céu até a outra. Muito bem, qual é a diferença entre arrebatamento, entre grande tribulação e entre o julgamento das nações? Muito bem, irmãos. A palavra arrebatamento, primeiramente, ela significa raptar, e ela vem do grego raptare, aliás, que significa transportar de um lugar para outro. E é justamente isso que Cristo vai fazer com a igreja, com o povo eleito. Quando nós falamos de arrebatamento, nós estamos falando diretamente do povo de Deus que vive sobre a era da graça e que se constitui hoje a igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra. Nós dissemos aqui, a palavra latim para arrebatamento é raptare, corrigindo aqui, mas a palavra grega é a palavra arpazo, que significa arrebatamento propriamente. Então, raptare, ela vem do latim, que significa transportar de um lugar para o outro. E a palavra grega é a palavra arpazo, que significa arrebatamento. Você vai encontrar isso em João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Você vai encontrar essa palavra nos originais gregos em Atos, capítulo 8, versículo 39. Porque a vinda de Cristo, ela tem relação com alguns grupos, tipo gentio, Israel e igreja de Deus. Porém, o arrebatamento, ele é somente para a igreja de Deus, igreja do Senhor. O arrebatamento, ele se relaciona diretamente com uma classe de povo, que é o povo eleito, o povo salvo. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, João capítulo 14, versículo 3. Bom, definido, nós sabemos que a sequência bíblica e escatológica para os eventos, a que acontece o arrebatamento e em seguida ao arrebatamento inicia-se a grande tribulação. Ou seja, o povo de Deus está nos céus, junto com Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nós seremos arrebatados, os mortos em Cristo serão ressuscitados e transformados de mortais para imortais. E o povo na terra vai experimentar um período de 7 anos, dividido em duas etapas de 3 anos e meio, cada uma, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 7 anos, que se constitui justamente aquela última semana profética que ficou por se cumprir na história e que não aconteceu ainda. O evento foi interrompido, a sequência escatológica, cronológica foi interrompida, e essa semana de Daniel, a última das 70, Daniel 9, versículo 27, ela não se cumpriu ainda. E Jesus, em Mateus 24, versículo 15, ele nos chama a atenção para o cumprimento dessa última semana de Daniel. Então, o primeiro período será chamado o período não propriamente grande tribulação, mas ele é chamado de tribulação os primeiros 3 anos e meio. Mateus 23, versículo 3 a 14,
você vai encontrar a descrição deste primeiro período, as características deste primeiro período, que está inserido no período chamado Grande Tribulação, mas que, por ser a primeira etapa, os primeiros 3 anos e meio, é simplesmente chamado de tribulação ou princípio de dores, onde haverá falsa paz pela presença do anticristo, pelos pactos políticos, pelo governo do anticristo, falsas concessões. Acreditamos também que as grandes profecias relativas à reconstrução do templo em Jerusalém se cumprirão talvez neste primeiro período, que haverá sacrifícios, porque Jesus ele fala em Mateus 24:15 a respeito da profanação do lugar santo. Então, para que isso venha a ocorrer, é necessário que o templo em Israel esteja de pé, esteja funcionando, todo o seu sistema levítico, como antigamente. Então, nós acreditamos que neste primeiro período, o anticristo ele vai dar uma ampla concessão, vai ter paz com Israel, é uma paz falsa, né? Mas ele vai conceder o direito de Israel reconstruir o seu templo e retomar todas as suas atividades religiosas neste templo, para que no segundo período ele venha contaminar. Agora Jesus fala em Mateus 24:15 a 28 a respeito da profanação. Então o anticristo, após os 3 anos e meio, ele vai mostrar a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira cara, né? E então começará propriamente aquilo que a Bíblia chama de a grande tribulação, onde Jesus diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve sobre a face da terra, e nem tampouco há de haver. Lá em Jeremias 30, versículo 7, descreve a característica deste período como angústia para Jacó. Quem é Jacó? É Israel. A palavra Jacó, né? Israel, relaciona-se com o povo eleito, o povo de Deus do Antigo Pacto, o povo de Israel, onde eles atravessarão, e será o povo que mais vai sofrer durante este período. Ele atravessará este período com grande sacrifício, pela pressão, pelo sofrimento imprimido, né, pela presença do anticristo, que será totalmente contrário a eles. Grande tribulação é propriamente o segundo período, né, dos 3 anos e meio, onde o mundo haverá de sofrer tremendamente. Lá em Êxodo 12, versículo 30, a Bíblia diz a respeito de uma tribulação que acontece ali no Egito, né? Então esse período terá as mesmas características. E ele termina com aquilo que nós vamos tratar agora, que é a segunda vinda de Cristo. Se a primeira vinda foi arrebatamento, a segunda vinda será visível, será gloriosa, será aberta para que todos vejam. Isso está em Mateus 24, versículo 29 e 30. Você vai encontrar lá também em Apocalipse 1, versículo 7, onde diz que todo olho o verá. Terminando este período da grande tribulação, acontece a volta de Cristo. A segunda vinda visível, gloriosa para todos os povos. E então inicia-se aquilo que a Bíblia diz, que é o julgamento das nações, ou seja, as nações que foram pacíficas para com o povo eleito, o povo de Deus Israel, com os quais Deus estará tratando neste período, eles serão tratados tendo o direito ou não de entrar na era milenar, que é a sequência de acontecimentos escatológicos, né? Arrebatamento, grande tribulação, julgamento de nações e era milenar, ou o milênio. Em Mateus 25, versículo 31 a 34, versículo 40 e versículo 46, ali menciona-se 3 classes de povos. A primeira classe são as ovelhas, ou seja, povos pacíficos, povos protetores, povos que mantiveram durante a grande tribulação amizade e um relacionamento pacífico para com Israel, tratou bem esse povo, Deus não deixará de recompensar, dará-lhes direito de entrar como naturais no milênio. A segunda classe são chamada a classe dos bodes, ou seja, povos belicosos, povos sanguinários. Esses animais eles falam das características dessas diversas nações. E em terceiro lugar, lendo o texto ali, você vai encontrar outra classe chamada de os irmãos. Quem são os irmãos? São os judeus. Você vai ver isso em Mateus 28, versículo 10. Então tudo será tratado no julgamento das nações, tendo por base a forma como Israel foi tratada
durante os anos e propriamente durante a grande tribulação. Você vai ver isso, e base para isso em Joel 3, versículo 2, e Gênesis 12, versículo 3, onde Deus diz até mesmo para o patriarca, né? Abençoará aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoará aqueles que te amaldiçoarem. Quanto ao local, você vai encontrar em Joel 3, versículo 2, versículo 12, versículo 14, você vai encontrar ali a localização onde será estabelecido, onde acontecerá, né, este julgamento das nações. Bom, para que essa pergunta seja respondida, né, ela abrangeu três coisas importantes. E o meu desejo é que fica muito bem claro aquilo que nós tratamos aqui. Vamos tratar apenas da diferença entre o julgamento das nações e o grande trono branco, o julgamento do juízo final, que não são a mesma coisa. O julgamento das nações está no final da grande tribulação, no início do milênio. O juízo final, ou julgamento do trono branco, ele está após a era milenar, está após o milênio, ele acontece no final do milênio, ou seja, na antessala da eternidade. Acontecendo ou terminando o milênio, né, nós entraremos para a eternidade. Nova Jerusalém desce do céu, coisa maravilhosa. Nós falaremos sobre isso e vamos gravar um vídeo especificamente para falar do milênio, do grande trono branco e da eternidade. Mas a diferença está aqui. O julgamento das nações ele acontece na terra. O trono branco acontece no espaço. O julgamento das nações ele acontece antes do milênio. O julgamento do juízo final, ou trono branco, será depois do milênio. O julgamento das nações, ele trata com vivos, e trata com três classes. O julgamento do trono branco, o juízo final, ele trata somente de uma classe, os perdidos. O julgamento das nações, ele será nacional, serão nações julgadas. O julgamento do grande trono branco é individual. O julgamento das nações é caracterizado pela ausência de livros. Não há livros abertos ali. Do contrário, diferente do trono branco, do juízo final, que os livros serão abertos. O julgamento das nações ele não será precedido por ressurreição nenhuma. E o julgamento do juízo final será precedido pela segunda ressurreição. Amém? Que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus. Leia os textos, pesquise profundamente. Então tudo aquilo que nós dissemos aqui terá uma nova entendimento, uma nova compreensão por tua parte. Amém? Deus vos abençoe, graça e paz.